O Evangelho 6, 27 de dezembro de 2020 é o de São Lucas, no capítulo 2, principiando pelo versículo 22, estendendo-se até o versículo 40. Não lerei o Evangelho aqui indicado em virtude da minha deficiência visual muito acentuada hoje, mas peço que vocês leiam este Evangelho para meditar na riqueza deste Evangelho natalino de São Lucas. Eu destaco 3 coisas aqui que são fundamentais no trecho aqui indicado. A primeira coisa é que aqui na apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, há os melhores sinais trazidos do Velho Testamento como indicativo que apontam para Jesus como o Messias ardentemente esperado desde o Antigo Testamento. A lei que aqui é traduzida como lei para os pobres. Os pobres de Yahvé, os Anauim, como é o caso de Maria, José e Jesus, que não ofertam novilhos, não ofertam animais caros, mas pombinhos, como indica a lei e sinaliza a condição econômica e social de José, de Maria e de Jesus, que eram pobres. No entanto, obedecem à lei, consideram a lei, valorizam as raízes culturais das suas origens. É fundamental indicarmos isso como a afirmação do Deus que se faz carne, do Deus que se faz homem, do Deus que se faz humanidade numa cultura densamente humana. Os velhos Simeão e Ana, que vêm do Velho Testamento, atravessam esse período intertestamentário para no templo Simeão se regozijar, tocado pelo Espírito Santo, pela Ruá, pelo sopro que agora venta sobre a nova possibilidade da humanidade. Simeão vem do Velho Testamento para dizer que este é o Messias. Aqui no Novo Testamento, no novo tempo, nova humanidade, na origem de uma nova convivência do divino com o humano, do humano com o divino, dos humanos com os humanos, num novo estilo de sociedade. E Ana a profetiza, que se soma aqui a Maria, a José, a Simeão, a Jesus como mulher. Aqui São Lucas vê, como em vários trechos do seu evangelho, a presença da mulher, a participação da mulher, a profecia exercida por uma mulher, ainda que velha, aponta para o novo, ainda que velha, vibra com o novo, ainda que velha, existencializando a sua experiência de Deus no templo em constantes orações, em jejum, na espera do Messias que ela vê diante dos olhos dela, e com ele ela se regozija. É preciso destacar, então, essas 3 mulheres aqui. Uma não está presente, mas faz parte da genealogia de Jesus, que é Isabel, mãe de João o Batista, que é Maria, mãe de Jesus, e que é Ana, esta grande mulher que vem do Velho Testamento aqui vibrar com Jesus. As mulheres participam. As mulheres para Lucas não só são presença, mas são atividade eloquente para que todos entendam que o Deus que se torna ser humano é um Deus que passa pelos caminhos das mulheres. Segundo ponto que é preciso indicar aqui é que todos estão no templo, esses aqui mencionados. Todos estão no templo para cumprir a lei.
para apresentar Jesus, para seguir o rito. E o templo parece ser um local de muita vibração nesse momento, com o pobre guri Jesus, o pobre menino Jesus, com a sua pobre mãe, com o seu pobre pai José, que aqui é chamado de pai. Ele é pai, ele assume o seu papel paternal ao lado de Jesus. Que se somam também a pobre profetisa Ana, que era uma mulher pobre, uma mulher trabalhadora, era de uma tribo de Israel, e que se soma também ao Simeão, nome muito comum em Jerusalém, muito comum entre os israelitas, e que aqui participa deste evento. Mas, em dado momento, o templo some. Jesus, com sua mãe, com seu pai, somem do templo. Jesus passa a ser o epicentro, né? Voltando para Nazaré. Nazaré passa a ser o centro, onde muito bem diz Lucas que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Mas em Nazaré, a cidade de pobres, uma cidade de carpinteiros, uma cidade usada pelos seus morros para crucificar sediciosos, uma cidade, e o texto também, de certa forma, insinua isso, cidade de muitas contradições, com a presença da espada para atravessar as vidas de muitos que lutavam para sair dessa situação sombria, nebulosa e opressiva. Nazaré assume o centro. Nazaré é o lugar onde cresce a criança. Nazaré é esse lugar tão esquecido e tão mal visto pelos fariseus e pelos sacerdotes. Agora é que é o centro. É dali que se emana o Salvador, é dali que se levanta o Libertador, é por ali que passa a formação do Messias. Acalentado pela mãe, por esta mulher que abriu-se para a ação de Deus na sua vida. Cuidado por José, este operário, este carpinteiro, este trabalhador com quem Jesus conviveu longos anos, aprendendo inclusive a profissão de carpinteiro. Para lembrar o saudoso, o querido, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Dom Pedro Cassaldáliga. Em Maria, Deus se fez humano, mas com José na oficina, ele se fez classe. E aí então é que Nazaré ganha a centralidade, ganha o destaque como palco do crescimento de Jesus. Lucas, como médico, não poderia, com a sua visão métrica, deixar de observar que Jesus crescia, que Jesus cresceu, que Jesus se desenvolveu, que Jesus adquiriu tamanho, musculatura e crescimento como jovem dentro da oficina em Nazaré. E Lucas também, como alguém, como um teólogo, como um filósofo, como um pensador, não poderia deixar de indicar que Jesus também crescia na graça. Na graça aqui, que é o antagônico, que é o contraditório do que acontecia no templo em Jerusalém. A graça aqui era forjada dentro de uma mulher e depois na oficina de um operário. Era forjada e construída passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, no contexto dos mais oprimidos dos oprimidos. Foi ali que a graça, que quer dizer a ação de Deus, ocorreu para formar o Messias. Messias que era sábio, como também Lucas, um grego, identificou. A palavra sophos em grego, sabedoria. Ele era sábio, ele cresceu em sabedoria. Então Jesus não era um qualquer, um analfabeto, como muitos querem indicar, mas alguém que construiu sabedoria, alguém que estudou a tradição do seu povo, alguém que
conseguiu entender a situação contraditória do seu povo e construiu a sabedoria para ser Messias, e assim foi reconhecido, tanto no templo mais tarde, como Lucas identificará, no embate com os fariseus, tanto quanto também nas missões. Ele teve que enfrentar as armadilhas dos fariseus com tremenda sabedoria, sabedoria indiscutível, com uma lógica indesmontável, imbatível, porque Jesus era sábio. Então o Messias a quem nós seguimos é periférico. O Messias a quem seguimos era cheio de graça. Era ele mesmo a graça de Deus. O Messias a quem seguimos tinha lado, era carpinteiro, era operário. Tinha classe, a sua classe era a classe trabalhadora. Tinha uma família, a sua família era feita de pobres e não de orgulhosos, dos poderosos, como cantara Maria antes, que serão derrubados os seus tronos, mas dos humildes para serem elevados, como cantou Maria. É isso que nos faz ser cristãos e cristãs, se seguirmos por esta indicação de São Lucas, de reconhecermos que Jesus não era lá do templo, só foi apresentado para seguir a tradição, para alimentar as suas raízes judaico-palestinas, as raízes da história do seu povo. Mas Jesus era de Nazaré, Jesus era nazareno, Jesus era galileu, como todos nós devemos ser, na condição de pertencimento a um lado da história, a um lado da engrenagem toda que movimenta a história, que é esse conflito de classes, identificado aqui, leiam por favor, leiam São Lucas, identificado no próprio texto aqui, nesse trecho do Evangelho de Lucas, como Jesus que haveria de trazer contradição, que haveria de despertar os piores sentimentos humanos presentes na sua sociedade. Está aqui, é Simeão que canta isso ao apresentar Jesus com o Messias nos seus braços, como nos nossos braços deve estar a causa de Jesus, como em nós deve estar a causa de Jesus. Se foram Simeão, Ana, Maria e José, mas fica o Cristo vivo, ativo, libertador, cheio de graça e de sabedoria a atuar nas nossas vidas. Este é o grande apelo nesse momento de trevas, nesse momento sombrio, nesse momento de índice enorme de mortalidade, nesse momento de contaminação, não somente por um vírus, mas contaminação do que há de pior nos sentimentos humanos, na espécie humana, e que deverá ela mesma se libertar de tudo isto. Que isto seja assim conosco, que o Cristo que estava no templo e que é de Nazaré, que é da Galileia, esteja contigo, esteja conosco e nos liberte, nos faça vibrar como fez a Simeão, vibrar dizendo, agora Deus, Senhor, agora o teu servo já pode ir em paz. Os meus olhos já viram o Messias. Que esse seja o nosso encantamento pelo Libertador. Que isso nos entusiasme. Que a admiração de Maria e José ao verem tanto reconhecimento no pequenino Jesus seja também a nossa admiração. Nunca percamos a admiração por Jesus. Seguirmos o projeto dele para as nossas vidas, mas não só para as nossas vidas. Para nossas famílias, mas não somente para nossas famílias, mas sobretudo para a humanidade inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.